Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia para todos. Galera, é o seguinte, eu vou estar falando hoje sobre o tema triggers, né? O que que são triggers? Praticamente triggers são funções programadas, né? É tipo um gatilho, por exemplo, se fulano encostar no ponto A, o gatilho que eu programei vai levar o fulano do ponto A até o ponto B. É como se fosse uma função, um gatilho, né? E aí essa função ela é pré-programada, ou seja, ela fica só escutando. E aí, dependendo da ação que você fizer no banco, por exemplo, se eu inserir um cliente com o nome tal, então, a partir do cliente com o nome tal, vai colocar, sei lá, vai somar mais um ano na idade dele, entendeu? E aí tudo isso é programado, né, galera? Então, aqui eu criei um banquinho, né? Esse banco aqui, ó, banco DB exemplo, né? E aí eu já usei ele, aí eu criei algumas tabelas só para vocês entenderem. O que que eu quero mostrar aqui de exemplo usando o trigger, né? Aqui, galera, eu vou criar tipo uma locadora de livros, tipo como se fosse uma biblioteca, né? E aí essa biblioteca ela vai ter a tabela de clientes, né? Então aqui eu já criei a tabela de clientes, ó. Deixa eu dar vou olhar, ó, o que que tem aqui na tabela de clientes, tá vendo? Ó? Eu tenho 5 clientes fictícios, tem um ID deles. Aí eu criei uma tabela só para livros também, né? Ou seja, vai ter o nome do livro, o valor dele. Aqui eu inseri algumas coisas, ó. Olha o que que tem na tabela livro. Ó, aí eu coloquei um nome de alguns livros aqui, né? E aí tem os valores deles, tal, enfim, é só para teste mesmo, né? Então eu tenho minha tabela de clientes, minha tabela de livros, aqui eu tenho uma tabela de compras. O que que é essa tabela de compras aqui, galera? Quando um cliente ele for comprar um livro, ou seja, vai ter a data da compra, né? E aí vai ligar o ID do livro, né? Ou seja, aqui tá vendo que tem para cada livro tem um ID? Então, na minha tabela de compras, quando o cliente comprar um livro, vai marcar a data que ele comprou, aí através do ID vai falar para mim qual livro que foi e qual foi o cliente, que é o ID do cliente, né? Isso aqui são chave estrangeira, lembrando, né? Então, vou pegar, nessa tabela, eu vou pegar o ID do livro, dá para saber qual livro que é que comprou, e também vou pegar o ID do cliente, para saber qual cliente comprou, certo? Então, vou dar um select aqui nessa tabela, para vocês terem uma ideia. Ó, tá vendo? Aqui, ó, essa é a tabela compras que eu selecionei. Então, a data da compra foi hoje, né? No caso, eu fiz um teste. Ó. Lembrando que data no MySQL, como é padrão internacional, então primeiro vem ano, né? 2022, aí depois vem mês, que é o mês 1, e depois vem o dia, que é o dia 3, né? Então, aí aqui mostra, tá vendo? O ID do livro, né? Que o cliente comprou e o ID do cliente. E é aqui o ID 1. E é aqui o mesmo esquema, né? Então, essa aqui é só para teste. Então aqui eu tenho uma tabela empréstimo. Essa tabela empréstimo, galera, é uma coisa bem legal que eu quero mostrar para vocês. Como é que vai funcionar essa tabela empréstimo? Ao invés do cliente comprar um livro, ó, tá vendo? Deixa eu dar um select aqui na tabela livros. Ó, tá vendo que eu tenho 3 livros cadastrados aqui e mais os valores? Só que ao invés do cliente comprar esses livros, ele vai alugar. E aí esse aluguel vai ser meio que de graça, né? Mas ele tem um prazo para devolver esses livros. Por exemplo, aqui, ó, na tabela empréstimo. O que que vai ter? Vai ter a data de retirada, né, que a pessoa pegou, e vai ter a data de entrega. Esse data de entrega, galera, o que que eu fiz aqui? O que que eu coloquei? Ó, date time significa hora e data, né? Então ele vai pegar a hora e data padrão, né, atual do sistema, né? Ou seja, ele vai pegar a data que a pessoa está comprando na hora, né? E vai acrescentar mais 3 dias. Ou seja, quando a pessoa retirar aqui, ó, ele vai pegar a data do sistema atual, ou seja, sei lá, hoje é dia 3 do 1 de 2022, né? E aqui esse date time, ele pega a data e a hora, então vai mostrar a hora certinho, certo? Isso na data de retirada que a pessoa for pegar o livro, né? For pegar um empréstimo, ou seja, vai pegar o livro tipo um aluguel, mas ele não vai pagar nada, vai ser grátis. Só que para ser grátis, ele tem até, aqui eu coloquei na data da entrega, ele vai ter da data atual mais 3 dias, ou seja, ele só tem 3 dias para usar o livro de forma gratuita. Se ele passar de 3 dias, aí eu vou mostrar para vocês o assunto trigger, né? Que eu vou fazer um gatilho para cobrar, tipo uma multa, enfim, para falar se ele está devendo ou não, enfim. É nisso que eu quero focar o assunto trigger, né? Lembrando que trigger é um gatilho que eu programo. É uma função que eu programo para, tipo assim, se acontecer alguma coisa, o sistema vai fazer automaticamente tal coisa com isso, entendeu?
Então, galera, essa tabela de empréstimo ela serve para isso, né? Então, cria uma data de retirada, que vai ser a data atual que a pessoa pegar, e uma data de entrega, que vai ser no máximo em 3 dias, para ser grátis o aluguel do livro, né? Então, aqui, o que eu fiz isso aqui? Aqui depois eu criei uma tabela de pendências. O que é essa tabela de pendências? O meu gatilho, ou seja, a minha trigger, vai preencher essa tabela de pendências. Por quê? Eu coloquei, depois eu vou mostrar para vocês lá embaixo, lá, que eu coloquei, o que eu coloquei na minha trigger. Essa tabela de pendências, ela só vai preencher se o cliente passar desses 3 dias aqui limite, certo? Então o cliente foi lá na biblioteca, pegou o livro na data tal. Ele tem até 3 dias para devolver. Aí vai ficar grátis. Se passar desses 3 dias, eu programei uma trigger, que eu já vou mostrar para vocês lá embaixo, que vai preencher essa tabela de pendências, ou seja, vai mostrar qual que é o cliente que está devendo, qual que é o livro que está devendo, e vai ter uma multa, né, com atraso de 4 dias, ou seja, passou de 3 dias, então a partir do quarto dia vai gerar um valor. Aí aqui eu vou colocar a situação dele que ele está devendo, sim, vou falar que ele está devendo. E aqui eu também vou mostrar o início, né, foi quando ele pegou o livro, e a data fim, né, que foi quando ele devolveu. Então, beleza, mostrei aqui a tabela para vocês. Aí aqui, ó, eu também criei essa outra tabela. O que eu fiz aqui nessa tabela aqui, ó? Lembra aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa tabela de livros? Tem um valor de, por exemplo, Matrix está R$ 45,50. Se caso eu queira atualizar esse valor aqui de R$ 45,50, sei lá, para R$ 60, o que eu fiz aqui? Eu criei uma tabela, ó, tabela histórico livro. Essa tabela aqui, qual que é a função dela? Ela vai guardar todos os valores antigos dos livros. Para eu ter uma base, né? Por exemplo, sei lá, durante um ano, quantas vezes você aumentou o livro? E aí eu tenho uma base dos valores antigos, né? Por exemplo, se eu for aumentar para R$ 60, o valor antigo era quanto? 45,50. Então essa tabela aqui foi feita para guardar os valores antigos. E aqui eu criei uma outra trigger, ou seja, uma outra função. Como eu disse para vocês, eu vou mostrar lá embaixo lá. Eu estou explicando as tabelas que eu criei. Então, essa função aqui, o que ela vai fazer? Ó, tá vendo? Ela vai guardar o valor antigo do livro e vai guardar qual livro que eu atualizei, né? E a data que eu fiz essa alteração, certo? Então, beleza. Agora eu vou mostrar para vocês a criação das triggers. Presta atenção, galera, nesse comando aqui, ó. Sempre quando eu for criar uma trigger, eu vou usar esses comandos aqui, ó. Primeiro eu vou usar delimiter, que é um... enfim, é um termo utilizado para criar uma trigger. Eu vou usar esse delimiter, aí eu vou colocar um símbolo aqui, né? Pode ser qualquer símbolo, que seja tipo assim, minha trigger ela vai ter um símbolo tal e vai terminar com um símbolo tal, certo? Tem que ser o mesmo símbolo que tem aqui. Aqui pode ser dois, enfim, mas é bom você criar só com um. Faz igualzinho tá aqui, ó. Eu vou criar um delimiter, aí aqui eu vou dar o comando create trigger, tá vendo? Para criar uma trigger, ou seja, para criar um gatilho, uma função que está programada para quando acontecer tal coisa, ela fazer outra coisa. É essa a função da trigger. E aí eu vou criar create trigger, né? E aí eu vou falar o nome da minha trigger. Sempre é bom quando vocês for colocarem nome, vocês abreviarem. Por exemplo, TRG abreviado significa trigger. Então vocês colocam aqui o nome, né? Salva histórico, por exemplo, que eu quis colocar. E aí o que significa isso aqui, ó? Before update on. O que eu tô falando para minha trigger? Ó, fica escutando antes de dar uma atualização na tabela livro, ou seja, quando eu for atualizar a tabela livro, antes, que significa before, né? Antes dessa atualização da tabela livro, o que eu quero que você faça? Esse for each room faça em cada linha, né? Isso significa faça em cada linha. Então, primeiro vou dar o comando create trigger para criar a trigger, vou falar o nome dela. E aí aqui eu posso usar um before ou um after, que significa ou antes ou depois, né? Então esse é o padrão da trigger. Então o que eu vou falar? Antes de atualizar minha tabela livro, o que eu quero que faça? Aí você tem que colocar esse begin, né? Porque é padrão. Esse for each row e begin e end é padrão. Aí aqui dentro do begin, que é o início, né? Até o fim, você define o que você quer.
Então, isso aqui é padrão, galera, ó. Isso aqui, ó, e isso aqui, esse begin, esse end, isso aqui é padrão. Agora, o que vai fazer aqui dentro, aí você define, entendeu? Se você quer um insert, se você quer um update, quer um delete, um alter table, enfim, você escolhe o comando. Então, o que eu quero que faça nessa trigger aqui? Lembrando que essa trigger que eu estou criando, esse gatilho, essa função aqui que eu estou criando, eu quero que ela guarda todos os valores antigos dos livros. Por exemplo, a cada atualização, tá vendo que o valor aqui é esse aqui, 45,50? A cada atualização que eu fizer, eu quero que fique aguardando esses valores antigos nessa tabela aqui, ó. Aqui, ó. Então, o que eu falei para ele? Eu quero que, antes de atualizar a tabela livro, ele pega o old. O que significa old? Old é antigo, né? E aí eu tenho o new e o old. Sempre quando eu trabalhar com trigger, ele trabalha quando você for questão de mexer com valores, o que ele faz? Ele pega ou old ou new. O new significa novo e o old significa velho, certo? Então, o que eu quero que faça nessa função aqui? Eu quero que ele, antes de atualizar a tabela livre, quando eu estiver atualizando a tabela livre, antes de acontecer a atualização, eu vou querer que ele faça um insert, ou seja, eu vou querer que ele insere nessa tabela aqui, ó, que é o histórico livro. O que eu quero que ele insere nessa tabela aqui para guardar o histórico de valores, né? Eu vou querer que ele insere o ID do livro, né? Ou seja, qual que é o livro que está sendo atualizado, o valor antigo dele, que é como eu falei para vocês, eu quero que ele pegue o valor antigo e guarde, e eu quero que ele marque para mim a data que está alterando isso, certo? Aí o que vai acontecer? Ele vai preencher aqui, ó, o valor antigo do livro, né? Ou seja, o ID 1, que é o valor antigo do livro, ou seja, isso aqui é o valor antigo. O que próximo que vir vai se tornar o novo, então esse é o valor antigo. Então vai pegar o old, que é o valor antigo do livro, e a data eu coloquei como padrão. O que significa padrão? Quando eu criei a tabela, essa tabela aqui, ó, eu falei que a data de alteração vai pegar a data atual do sistema. Então, se ele estiver fazendo essa alteração hoje, vai pegar a data atual do sistema. Então, galera, eu vou criar essa trigger aqui, ó, só para vocês verem o que acontece. Opa, ó, criei a trigger, certo? Ficou verdinho aqui. Aí aqui, galera, só para vocês entenderem, ó. Vamos supor que eu quero alterar o livro Matrix, o valor de Matrix. Ó, lembra disso aqui, ó, 45,50, certo? Se eu for aqui, ó, eu vou dar um update, eu vou testar minha trigger agora para ver se está funcionando. Se eu for atualizar minha tabela livre, que foi o que eu falei lá em cima, aí eu quero setar o valor do livro para R$ 35,90, ou seja, está 45,50. Eu quero mudar para R$ 35,90 no ID 1, ou seja, é o primeiro livro. Vamos testar essa minha trigger agora. Se eu fizer essa atualização aqui, o que minha trigger tem que fazer? Antes de atualizar, ela tem que preencher essa tabela aqui, ó, e guardar esse valor antigo, certo? Então vamos testar agora para ver se minha trigger está funcionando. Dei esse comando aqui. Agora vamos na tabela que eu falei para vocês que está guardado o valor antigo. Ó, funcionou, tá vendo? O que ele fez? Ele guardou aqui, ó, qual foi o ID do livro atualizado, o valor antigo, né, que era 45,50, e qual foi a data que eu atualizei. Agora, se eu voltar na tabela livro, ó, ele mudou para isso aqui, ó. Ó, tá vendo? 35,99. Então, ele guardou o valor antigo. Então, a minha trigger funcionou. E a função da minha trigger aqui era salvar, guardar os valores antigos, né? Então, funcionou. Aí aqui, galera, só para vocês entenderem, por exemplo, se eu atualizar, por exemplo, em vez de Matrix eu colocar esse nome aqui, ó. Vamos fazer esse teste aqui, ó. Em vez de Matrix eu vou colocar esse nome aqui, ó. Aí, se eu for na tabela livre de novo, ó, tá vendo? Ele alterou o nome do livro. Só que aqui, galera, tá vendo que ele não altera o valor? Porque eu não alterei o valor. Então a minha trigger aqui, ó, ela, por enquanto, ela tá certinha, certo? Se eu for lá na tabela de trigger aqui, ó. Aqui, ó. O que ela fez? Ela manteve o valor antigo, né? Mas ela não mudou, entendeu? Então, galera, a minha trigger tá funcionando. Tá funcionando, não sei se tá funcionando. Agora eu vou criar outra trigger aqui, ó, que é para falar daquela coisa de aluguel dos livros, né, que eu falei para vocês, o aluguel grátis.
O que que essa minha segunda trigger está falando aqui, ó? Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Essa minha segunda trigger, o que ela está falando, ó? Vou dar o comando create trigger e aí vou falar o nome, né, da trigger, aluguel de livro, sei lá, coloquei só aluguel. E aí o que que eu quero que faça essa trigger aqui, esse gatilho? Depois, que é o after, né, como eu falei para vocês, depois de atualizar a tabela empréstimo, ou seja, como eu falei para vocês, o que que eu mantive padrão na tabela empréstimo lá? Deixa eu até molhar lá para vocês não confundirem. Tabela empréstimo. Ó, quando a pessoa for pegar um livro, ou seja, ela não vai pagar, vai ser grátis. Só que esse grátis, eles vai valer até 3 dias, certo? Da data que a pessoa pegou até 3 dias. Então aqui, o que que eu fiz nessa tabela? A pessoa vai pegar uma data retirada, sei lá, que vai ser uma data tal, e ela vai ter até 3 dias para devolver, certo? Beleza. É isso que está escrito aqui nessa tabela de empréstimos. E aí, o que que eu estou mandando minha trigger executar? Aqui, ó. Eu falei para minha trigger, depois de dar uma atualização na tabela empréstimo, ou seja, vamos supor que a pessoa passou dos 3 dias, certo? Por padrão, a minha tabela empréstimo, ela está criada o seguinte, quando a pessoa for pegar lá, ela vai colocar a data que a pessoa pegou e vai colocar uma data limite de 3 dias. Só que se a pessoa, de repente, passar desses 3 dias, quando ela for devolver esse livro, então o que que vai acontecer? Quando eu for dar um update, ó, ou seja, eu vou atualizar minha tabela empréstimo, porque eu tenho que atualizar a data que a pessoa devolveu e não a data que o sistema está. O sistema está programado para ficar até 3 dias. Só que como a pessoa devolveu depois, então eu tenho que atualizar a minha tabela empréstimo, que é a data de retirada, certo? Aí o que eu estou falando na minha trigger? Se depois que eu atualizar minha tabela empréstimo, a data de retirada aqui, ó, a data de entrega, ela for maior, a nova data de entrega, na verdade, né? Se ela for maior que a antiga data de entrega, o que que é o old? O old data de entrega é a antiga data de entrega. Lembra que a data de entrega era da data que a pessoa pegou até 3 dias? Então, se a nova data que a pessoa entregou o livro for maior que a data antiga, a data limite, que era até 3 dias, então o que que vai fazer? Esse DEM aqui significa então. Então, vou usar isso aqui eu estou usando um condicional, né? Se, aqui que tem no meu condicional, a nova data de entrega. Por exemplo, a minha data limite era até dia 6. E aí eu entreguei dia 12. Então, essa nova data de entrega é dia 12. E a minha antiga data de entrega, ou seja, a minha data limite, era até dia 6. Então, passou. Então, se essa nova data for maior que a antiga, o que que vai fazer o sistema? Ele vai inserir na tabela pendências, ou seja, ele vai deixar o cliente como pendente na tabela pendências. O que que ele vai fazer? Ele vai falar a data que o cliente pegou no início, vai falar a data que o cliente devolveu, que é a data fim, e aí aqui no status devendo, ele vai falar que o cliente está devendo sim. Aqui no atraso de 4 dias, ele vai gerar uma multa de R$ 9,99, ou seja, a cada 4 dias ele vai gerar esse valor aqui de multa. E aí aqui eu estou colocando, se o cliente, por exemplo, aqui, cadê? Aqui, ó, o cliente eu estou colocando como, por exemplo, 1, e aqui o livro eu estou colocando como 2, mas isso aqui eu posso deixar um select para pegar o que o usuário digitar na hora, né? Porque aqui eu estou fazendo só um teste. Então, galera, eu vou criar vocês entenderam o que significa essa trigger aqui, né? Então, eu vou criar essa trigger aqui, ó. Eu vou mostrar o update para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, criei a trigger, certo? Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Estou fazendo um insert de teste. Eu vou inserir aqui, ó, na minha tabela empréstimo, estou testando como se fosse alguém pegando um livro, né? E aí, o que que eu vou colocar aqui, ó? Vou colocar o padrão, né? O que que é o padrão? O padrão é o seguinte, a data de retirada ele pega a data que a pessoa está pegando hoje, né? Aí aqui a data de entrega, ele pega até 3 dias, que é o limite, né? E aqui o ID do cliente eu estou colocando 4 para testar, e o ID do livro eu estou colocando 1. Isso aqui é só um teste que eu estou fazendo, só para ver se minha trigger está funcionando. Então aqui eu fiz esse insert na tabela empréstimo, como se fosse um cliente pegando um livro, né? Beleza, agora eu vou olhar o que, que tem na minha tabela de empréstimo. Ó,
Aqui, ó, tá vendo que ele pega a data atual do sistema? Então, a data de retirada é hoje, né? E aqui a data de entrega ele já marca aqui, ó, com 3 dias depois. Ou seja, dia 3, a data limite é 6, certo? E aí ele mostra o ID do cliente que pegou e o ID do livro que foi pego. Isso aqui foi só um teste. Se eu ir lá para minha tabela pendências, ó, vamos testar para ver o que aconteceu. Ó, não tem nada nela, porque esse teste que eu fiz aqui, ó, ele está dentro do limite, ele está dentro dos 3 dias, está no padrão. Então, tá certinho, minha trigger não funcionou porque não passou do limite. E detalhe, eu falei para minha trigger que ela só vai funcionar depois de um update, ou seja, de uma atualização. Como aqui eu fiz um insert, então não vai dar BO nenhum. Eu posso até colocar aqui a data de entrega maior do que o limite, que não vai dar BO nenhum. Porque eu estou falando para minha trigger que só vai dar BO se quando for atualizar, certo? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer um update. Agora eu vou testar minha trigger de verdade. Bom, digamos que o cliente chegou lá para entregar o livro, né? E aí a data de entrega dele seja essa data aqui, ó. Por exemplo, hoje é dia 3, certo? Então, vamos supor que o cliente chegou lá dia 12, né? Ou seja, passou do limite de 3 dias, certo? Vamos atualizar a tabela empréstimo que o cliente devolveu, o cliente de ID 1, do livro 1, né? Entregou dia 12, ou seja, passou dos 3 dias. Vamos ver o que acontece. Atualizei. Se eu for na minha tabela empréstimo, ó, ele mostra aqui, ó, que o cliente do ID 1, né? Devolveu dia 12, que foi o update que eu fiz aqui. Vamos ver o que aconteceu na minha tabela pendências, para ver se funcionou minha trigger. Cadê? Dia 12, pendências. Deixa eu ver. O que está acontecendo aqui? Tá. Deu update, tabela empréstimo, dia 12. Vamos ver o que aconteceu aqui. Abri a tabela empréstimo. Tá, dia 12. O update. Se eu olhar minha tabela pendências, não sei porque não tá indo aqui, era pra tá indo. Aqui minha trilha. Deixa eu ver se eu criei essa trilha aqui. A trilha foi criada. Criar aqui. Vamos lá. Tabela pendências. Ah, agora foi. Não sei porque não tinha ainda, porque, enfim. Tá vendo, galera? Ó, eu coloquei dia 15 aqui, ó. Ou seja, passou da data limite. Digamos que a minha data limite era até dia 6. E aí, ó, tá vendo que minha trigger funcionou, ó? Por quê? A data de início que eu peguei foi dia 3, ó, tá vendo? Ó, dia 3. A data fim foi dia 15, ou seja, passou da data limite que é até 3 dias. Aí o status aqui, ó, o cliente está devendo, né? E aí o atraso de 4 dias é R$ 9,99. E aí, enfim, posso fazer uma função para calcular, né? Ah, deu quantos dias de atraso? Aí, como base tem esse valor aqui, eu faço o valor, né? E aí eu falo o ID do cliente que foi, ou seja, quem foi o cliente e qual foi o livro que ele pegou, qual o livro que está em atraso. Então, tá vendo, galera, que minha trigger funcionou? Essa aula ficou um pouco grande, galera, mas é muito importante esse assunto de triggers, porque facilita muita coisa, galera. Daí você ficar programando toda hora, se acontecer tal coisa, eu quero que aconteça tal coisa. É bom você já deixar programado essas triggers. E deixa eu mostrar para vocês um detalhe. Todo padrão de criar uma trigger é desse jeito aqui, ó. Vocês vão criar um delimiter, deixa eu tirar isso aqui, ó.
E aí aqui vocês fecham no final do delimiter, aí vocês têm isso aqui, né, como padrão. E aqui vocês podem criar ou um after, ou seja, um depois do update, ou um before. E aí aqui vocês podem usar um insert, um update ou um delete, certo? Aqui vocês vão falar em qual tabela vocês querem, né? Aí aqui vocês vão usar esse padrão aqui também. Quando vocês forem usar um if, tem que colocar um end if. E aqui vocês têm todo begin, vocês têm que colocar um end, assim também. Esse é o padrão de criar uma trigger, entendeu, galera? E uma observação importante. Sempre quando vocês forem criar trigger, galera, vocês dão uma olhada, pensa bem, porque esses gatilhos aqui, eles podem dar muito BO no banco. Porque dependendo, você pensa uma situação, e aí quando você vai programar essa situação, você esqueceu que está programado outra situação. E aí pode dar conflito e você fica batendo cabeça. Pô, mas não estou entendendo por que não está inserindo, não está atualizando tal tabela. E às vezes você criou uma trigger e nem sabe o que essa trigger está fazendo. Então essa criação de triggers, galera, é muito delicada. É legal, né? Facilita muito. Mas dependendo do que vocês criarem, pode dar problema em inserção depois, em atualização, em deleção, enfim. Tem tudo isso. Então vocês têm que ficar esperto com a criação de triggers. É um assunto bem legal. Dê uma olhada de novo nesse vídeo, preste atenção, anota algumas coisas, porque é bem legal esse assunto de triggers, né? E o que eu ia falar? Quando vocês for criar uma trigger, é sempre bom antes vocês criarem as tabelas primeiro, né? Fazerem as relações e depois vocês pensam o que vocês querem fazer com essas tabelas, entendeu? Já não é legal criar uma trigger antes, porque aí quando você, como eu disse, quando vocês forem fazer as ligações dessa tabela, vai dar BO e vocês não vão saber o que está acontecendo. Tem esse comando aqui também, ó, show, que é show. Para vocês excluírem uma trigger, é só vocês colocarem drop, né? E aí trigger e o nome da trigger que vocês criou. E para mostrar as triggers que vocês têm, vocês dão esse comando aqui, ó, show trigger. E aí ele mostra e assim, show trigger. E aí ele mostra, tá vendo, ó, todas as triggers que vocês têm. E aí ele mostra também o que vocês fizeram lá, enfim. Ó, mostra a data de criação, enfim. É isso, galera. Deixa eu finalizar esse vídeo aqui que tá longo já. Mas para vocês entenderem que é bem legal esse assunto.